João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E você diz amém. Eu gosto muito dessa palavra, desse substantivo segredos. Até porque a Bíblia é um livro de segredos. Quando a Bíblia fala de revelação, revelar significa descobrir algo. Algo estava encoberto, esse algo é descoberto, então está sendo revelado. Era um segredo que estava oculto. Todas as vezes que você busca segredos, você revoluciona. As coisas mais poderosas que existem na vida chama-se informação e instrução. Pasme, mas é a realidade. Os governos de hoje já estão pensando em um jeito de cobrar impostos pela informação, porque a informação está correndo livremente. Nós estamos recebendo, estamos usando, e ninguém está pagando nada por isso, a não ser a internet. Eles estão lutando. Instrução e informações é o que te coloca na frente em qualquer batalha. É mais importante ter instrução e informações do que armas poderosas. É mais importante você ter instruções e informações do que um grande currículo. Você tem um grande currículo, mas você não conhece segredos. Essa semana eu visitei um homem aqui no bairro, ele dizendo que sem ter formação acadêmica, ele lidera uma equipe, onde a maioria tem nível superior, ele não tem. Mas como isso? É porque ele detém informações e instruções que os acadêmicos da sua equipe não detêm. É por isso que quando você lê a Bíblia, você vê que a maior preocupação de Jesus, preocupação aqui é um sinônimo, é um antropomorfismo, ou seja, atribuir características humanas a Deus. Mas o interesse de Jesus maior nunca foi construir prédios, ruas, palácios. Ele poderia construir o seu palácio porque ele era rei. Não o rei porque os discípulos reconheciam. Ele era rei porque tinha o sangue real. O sangue de Davi, o sangue de Salomão, o sangue de Natã, filho de Salomão, o sangue de Josias, de Uzias. O sangue real passava pelas veias de Jesus. Ele focou em deixar só um patrimônio para a sua equipe, para o seu grupo. E qual foi o patrimônio? Instruções e informações. Ele disse que essas instruções eram tão poderosas que ele orando, ele disse: graças te dou, ó Pai do céu e da terra, que ocultaste essas instruções e informações aos sábios e aos entendidos. O Senhor ocultou. O Sócrates não pôde conhecer esse negócio, o Aristóteles não pôde conhecer esse negócio, Confúcio não pôde conhecer essa profundidade, os fariseus também não, mas o Senhor revelou isso aos pequeninos. E não é porque os pequeninos são bons, mas ele disse: porque assim te aprouve, essa é a sua vontade. Então a vontade de Deus essa noite é te revelar segredos que vão gerar uma vida de triunfo. Meu Deus, tem gente inteligente aqui que já ergue a mão e toma posse, porque ninguém te segura nesse novo ciclo. É o maior de todos, é o melhor de todos, e tem segredos para a sua vida. E perceba que o texto que nós lemos trata de Pedro, e olha o nível que Pedro chega. É normal quem lê sobre os 12 fica perguntando: por que o Pedro? Porque incomoda ver o Pedro. Porque esse tem que ser o líder da equipe. Porque o Pedro tem que ser exatamente o pastor da igreja em Jerusalém. Porque ele. Porque o Pedro, pelo histórico que ele tem de erros,
Porque o Pedro, pelo histórico que ele tem de acertos e erros, eu quero que você grava isso, olhe bem para mim, e se puder, abra mais os olhos, abra até o ouvido se conseguir, aumente o tamanho da orelha para ouvir isso, porque isso daqui é muito forte. Muitas vezes a sua vida vai ser parecida com a de Pedro. O Pedro, ora estava lá em cima, daqui a pouco lá embaixo. A hora dava tudo certo, depois dava tudo errado. Tinha hora que o Pedro merecia ser aplaudido, tinha hora que ele causava vergonha. Tinha horas que, imagina as emoções de Pedro. Tinha hora que estava lá em cima na alegria, lá embaixo na tristeza, mas mesmo assim ele não desistiu. Ele ia equilibrando as emoções e dizendo: eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. O que eu tenho para te falar esta noite é isso: equilibre as suas emoções. Se desceu, traz para cima. Subiu demais, traz para o nível do equilíbrio, porque nenhuma emoção vai tirar você do foco daquilo que Deus reservou para a tua vida. Oh glória! É o Pedro em meio a tantos obstáculos e problemas que ele enfrenta. E como que o Pedro se torna esse homem que se tornou? Hoje o nome de Pedro é nome de cidades no Brasil, e várias, não é só uma. O nome de Pedro se tornou o nome da principal igreja do cristianismo católico, a Basílica de São Pedro. O nome de Pedro se tornou nome de pessoas constantemente. Você encontra alguém com o nome de Pedro, quem dirá da comissão que foram enviadas para as Américas, e veio entre eles um homem chamado Pedro Álvares Cabral. Pedro, há 500 anos atrás o seu nome está em evidência e até hoje não sai de moda. Como que esse homem se torna tudo o que se torna? É verdade que alguns que espiritualizam tudo e às vezes têm preguiça de agir, eles dizem: foi Deus, pastor, foi Deus, pastor, foi Deus, pastor, foi Deus, pastor. Transfere até as responsabilidades para Deus, esquecendo que nós somos cooperadores de Deus. O que é o cooperador? É quem trabalha junto, em parceria. É que Deus não vai fazer sozinho, Ele faz juntamente conosco. Foi para isso que Ele criou Adão, porque Deus mandava a chuva e o Adão arava e lavrava o jardim. Olha que coisa linda. Deus ia mandando os recursos que só Deus pode mandar, e Adão ia fazendo as coisas que cabe aos homens fazer, em parceria. É verdade que Deus agiu na vida de Pedro, sim, mas o Pedro também age, o Pedro também se move. E eu quero mostrar aqui algumas atitudes do Pedro dentro dessa história. Então vou narrar a história rapidamente para você entender o que está acontecendo. No capítulo 5 do evangelho escrito por Lucas, Jesus acabara de sair do deserto e acabara de passar uma noite em oração, clamando. No capítulo 3 ele é batizado. No capítulo 4 ele vai ao deserto. No capítulo 5, quando ele sai em direção aos discípulos, que ainda não eram discípulos, ele vai para o lago da Galileia. Quando ele chega no lago da Galileia, vocês lembram que os discípulos estavam pescando, e eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Decepção total. Lembra que existem dias que você vai ter decepções, e muitas vezes as decepções não são perdas, são apenas lições e treinamentos de Deus para um grande sucesso que está por vir. Muitas vezes a lágrima de hoje só está te preparando para uma gargalhada que você vai dar amanhã. Muitas vezes o problema de hoje só está te preparando para amanhã você erguer as mãos e dizer: obrigado pelo problema, porque a solução chegou e eu já estou melhor do que ontem. O Pedro pesca a noite inteira e não pega nada, mas Jesus chega na praia. E a verdade é uma que nunca muda: quando Jesus chega, Ele altera os resultados. Ele nunca chegou em um lugar para que os resultados continuassem os mesmos. Se Ele chegou, os resultados serão alterados. Se você começou esse ano em comunhão com Deus, o resultado desse ano já foi alterado. Eu vou melhorar para alguém aqui: até o que era para dar errado já deu certo, porque quem muda resultado chegou. Jesus chega naquele lago, e quando Jesus chega, vem uma multidão. A multidão já conhecia ele.
Porque a notícia explodiu de Lucas 3, 21 e 22, que alguém foi ser batizado no Jordão, e esse alguém, chamado de Cordeiro de Deus, no momento do seu batismo, o céu abriu, a voz de Deus bradou, o Espírito desceu, então ele era diferenciado. E diz o texto bíblico que então, quando Jesus chega, vê uma multidão, e a multidão apertava Jesus, mas não apertava Jesus como a multidão de hoje aperta. Tem uma multidão de hoje que aperta Jesus porque quer milagres, aperta Jesus porque quer um emprego melhor, aperta Jesus porque às vezes quer ganhar dinheiro sem trabalhar, aperta Jesus porque fica pedindo para achar uma carteira cheia de dinheiro, aperta Jesus porque está orando para acertar as dezenas da Mega Sena ou da loteria, aperta Jesus querendo tudo menos o que essa multidão queria. Eles apertaram Jesus porque queria ouvir uma palavra dele. A multidão chegou dizendo: nós queremos ouvir, prega para nós, prega para nós, prega para nós, prega, fala de Deus para nós, anuncia o reino de Deus para nós. Quando a multidão que ama a palavra chegar aos pés de Jesus, pode se preparar, porque até aquilo que você não veio buscar, você vai levar, porque ele vai surpreender. A multidão aperta ele, e a multidão quer ouvir a palavra. Jesus então estratégico, ele pede um barco. Escute, você que prega, seja estratégico. Não é chegar já pregando de qualquer maneira, não é chegar já abrir a boca e vou pregar. Não, estratégia. Jesus olha um barco, no mínimo ele escolhe o melhor barco. Ele olha um barco bom, de preferência aquele que não balançasse tanto, e ele pede para que leve o barco a uma distância. Ele coloca uma distância entre as pessoas, e ele então começa a pregar. Ele está como estratégia. Você tem que ter estratégia para falar de Jesus. Haverá lugares que você vai precisar falar, haverá lugares que você vai precisar escrever. Tudo sobre o que você iria falar, você vai enviar por escrito. Haverá ambientes que você vai pregar através do e-mail, haverá outros que você vai pregar através de um vídeo, haverá ambientes que você vai pregar sem falar, sem e-mail e sem vídeo. O seu testemunho de vida já vai ser a pregação. Eles vão olhar o que Deus fez na sua vida e vão acreditar: se fez na vida dele, vai fazer na minha também. E Jesus, estrategista como sempre, ele começa a pregar. E quando ele termina a pregação, ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Lembra que Jesus nunca deveu nada para ninguém. Não é para você que ele vai dever alguma coisa. Ele termina a pregação e no mínimo ele quer recompensar o tempo que ele usou o barco. Ele entrega o barco e diz para os homens que estavam pescando: volta ao mar alto e lance a rede para a direita. De repente um fala. Quem é ele? O Pedro. O Pedro diz: havendo pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas segundo a sua palavra, lançaremos a rede. Escute isso, olha o que o Pedro diz: nós vamos não é pelo que nós estamos vendo, nós vamos é pela palavra que recebemos. A palavra muda a sua vida. Eu falo para você, repito, lembra do homem cego? Ele chegou até Jesus cego, Jesus cuspiu, fez um lodo, colocou no olho dele, ele saiu de perto de Jesus cego ele chegou e cego ele saiu, mas ele saiu crendo. Sabe do que? Ele tinha recebido uma palavra. Ele não voltou enxergando, mas ele voltou com uma palavra. Talvez você entrou aqui com dívida e vai sair daqui, não vai sair com a dívida paga, mas vai sair com uma palavra. Talvez você entrou oprimido e quando terminar o culto, você ainda sinta um pouco da opressão, mas você vai lembrar: eu recebi uma palavra que já está jogando a opressão por terra. Eu imagino que quando alguém encontrou aquele cego, disse: você foi de um jeito e voltou pior do que foi. O cego lhe respondeu o seguinte: quando eu fui, eu era cego e limpo, agora eu sou cego, estou com o rosto sujo, mas eu estou levando uma palavra que ele disse: vá ao tanque de Siloé, lava os olhos, porque você volta a enxergar. Eu profetizo para quem trouxe glória: há uma palavra de vitória para a tua vida. Quem crê, dê um glória maior. E diz o texto que Jesus então manda ele lançar a rede.
E o Pedro diz: conforme a tua palavra lançarei a rede. Quando ele lança a rede volta tão cheia que o barco dele não cabia. Eu não estou exagerando quando eu digo para você que a bênção vai ser extravagante. Eu não estou exagerando quando eu digo para você que o que Deus vai mandar é muita areia para o seu caminhão. Eu não estou exagerando quando eu digo para você que Deus vai te dar tanto dinheiro que você não vai saber nem aonde gastar, vai ter que compartilhar com outras pessoas. E não se preocupa em compartilhar comigo não, porque eu também vou ter muito, que eu vou dizer eu não preciso, eu vou indicar mais alguém para você compartilhar. Escuta, o barco voltou tão cheio que ele acenou para os amigos. Olha o segredo. Ele chama os amigos e diz: olha, nós pegamos muito peixe. Ele não vendeu peixe para os amigos, ele foi dando, pega. O amigo pegou tanto peixe que encheu o barco dele, do amigo. E quando chegou na praia, os dois barcos estavam cheios. Pega na mão de alguém e diga: pode compartilhar comigo, porque vai multiplicar na sua vida. Pode. Quem crê no que falou, quem crê no que ouviu, já deveria ter dado um glória para acordar o Grajaú esta noite, porque você vai compartilhar e vai viver a multiplicação. Ele compartilha, e quando chegam na praia e eles puxam o barco para a terra, o Pedro chega para Jesus e diz: se afasta de mim, eu peco muito. Senhor, eu vi que o Senhor é um jovem de bem, mas eu tranqueira, cara. Imagine tudo pescador e tudo homem, imagine o clima de alegria, de descontração. Talvez o Pedro dizia: esse João aí, ó, vive enganando as senhoras que vem aqui, ó. Esse André aí é o que engana o povo com a balança. Esse André pega tilápia e fica dizendo que é tainha. Nós aqui não valemos nada. Jesus olhou para eles e disse: de agora em diante você será o pescador de homens. E Jesus lançou a Pedro e chamou eles. Sabe o que eles fizeram? Largaram tudo e seguiram Jesus. Dentro dessa história eu quero destacar alguns pontos aqui, e já vou concluir orando com você. A primeira característica de Pedro, quando você pergunta por que ele é escolhido para ser o líder, por que ele se torna quem ele se tornou: nunca invalide os esforços das pessoas. Pare com essa ideia de que o fulano teve sorte, por isso que ele é bom. A Beltrana teve sorte, por isso que os filhos dela são bons. O ciclano teve sorte, por isso prosperou na vida. Não, há algo maior que a sorte. Esse algo chama-se atitude. Então, se a sorte não chegou, não espere por ela. Tome uma atitude, porque a sua atitude vai te levar a lugares altos. Eu vou melhorar para alguém que está me ouvindo aqui. A sua atitude vai trazer conquistas surpreendentes em todas as áreas da sua vida. Se alguém toma posse dessa palavra, diga alguma coisa aí, porque são as atitudes. Primeira atitude de Pedro. Observa que quando Jesus diz: faze-te ao mar alto e lança a rede, ele vai. E quando ele vai, ele diz bem claro: eu irei segundo a sua palavra. A primeira atitude de Pedro é a capacidade de obedecer. Você nunca vai liderar se você tem dificuldade de cumprir ordens. Você nunca vai ser grande e dono de um grande negócio se você tem dificuldade de ser bom quando está trabalhando num negócio que não te pertence. Você nunca vai chegar longe se não tiver a capacidade de obedecer, a capacidade de se submeter. Há um ditado que diz: que não se assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Então, quem não aceita receber ordens também não tem capacidade de dar ordens quando for preciso. Quem nunca foi liderado não tem capacidade de liderar. E olha para o Pedro, quando a ordem é dada, ele obedece. E olha que engraçado, ele não está obedecendo o empresário da pescaria, ele não está obedecendo outro pescador, ele está obedecendo alguém que é da carpintaria, e o carpinteiro está dando a dica. O Pedro não está questionando: me diz qual é a sua autoridade em pescaria, me diz tantas vezes
vezes você pescou na vida? Cadê o teu barco? Mostra o teu barco, mostra a sua rede, mostra o seu anzol. Agora você vem com essa roupa aí de carpinteiro, ou sei lá o que, para dar palpite no meu trabalho? Não, ele tinha humildade, ele sabia obedecer. Quando você tem humildade e sabe obedecer, sabe o que é que Deus faz? Ele prepara lugares altos para você. Quando você tem humildade e sabe obedecer, sabe o que é que Deus prepara? Ele põe na tua mão uma chave que abre todas as portas e traz a vitória para quem crê. Se alguém recebe, erga a mão direita, erga a mão esquerda, aplauda Jesus. Ele ouve, mas às vezes você não tem capacidade de ouvir nem quem é do ramo. Você é um crente que não consegue ouvir um outro crente mais experiente do que você é. Você é uma mãe de primeira viagem que não consegue ouvir as idosas te aconselhando, que sabe muito mais disso do que você é. Você não consegue ouvir os homens que têm experiência para compartilhar. Agora o Pedro não, ele está ouvindo um moço de 30 anos dando palpite para ele, dando instrução para ele, para fazer o que aquele moço nunca tinha feito, porque Jesus não era pescador. Mas o Pedro é mente aberta, ele não tem a mentalidade fixa. Eu só ouço fulano, eu só ouço Beltrano. O Pedro não. Se eu tentei a noite inteira e não peguei nada, que custa ouvir esse moço aí falando? Talvez antes de lançar a rede, talvez esse moço saiba mais do que eu. Eu vou obedecer. O que você está esperando para obedecer? Porque a Bíblia diz que quando você obedece, o Senhor te coloca por cabeça e não por cauda. Quando você obedece, o Senhor te faz emprestar e não pedir emprestado. Quando você obedece, você não corre atrás da bênção, a bênção vai correndo atrás de você e te alcançando. Se tem alguém me ouvindo e recebendo isso, reage em nome de Jesus. Quando você obedece. Mas a Bíblia diz que o Pedro, ele lança a rede e a rede volta pesada. A rede vai leve e volta pesada. Igual você chegou aqui levinho e vai sair pesadão de glória de Deus, pesadão de unção de Deus. Você vai andar e o inimigo vai ver o peso da sua fé, o peso da unção de Deus na sua vida, o peso da palavra que você está recebendo. E quando enche o seu barco, o que é que ele faz? Ele não se orgulha dizendo: olha aí, eu sou o cara, eu sou inteligente, eu ouvi e eu tenho. Agora quem não tem, problema. Quando enche, ele também não fica criticando o barco vazio. Olha lá, ó, eu saí, meu barco está cheio e olha o barco vazio. Não, ele decide compartilhar. Ele diz: eu tenho que compartilhar. Você acha que Jesus não está prestando atenção nesse comportamento desse homem? Jesus viu que partiu dele a ideia de compartilhar. Não é Jesus que está gritando compartilha, não é Jesus que está dizendo divide o peixe, não é Jesus que está dizendo leva o outro barco. É ele mesmo que está decidido a compartilhar as coisas. Escute isso: você não vai crescer enquanto não aprender que as bênçãos que Deus te deu é para ser compartilhada. Você não vai crescer enquanto não aprender que as habilidades que Deus te deu tem que ser compartilhada. Você não vai crescer enquanto não aprender que a oração que você faz tem que ser compartilhada, a leitura bíblica tem que ser compartilhada, o evangelho tem que ser compartilhado, a sua inteligência tem que ser compartilhada, a sua fé tem que ajudar alguém que não tem fé, ou não descobriu a fé, ou não sabe usar a fé. A glória de Deus que está na sua vida tem que ser compartilhada com alguém. Deus não vai te dar coisa alguma para te deixar orgulhoso ou prepotente. Aquilo que Deus te dá, você vai compartilhar e vai aumentar, vai compartilhar e vai multiplicar. Eu preciso liberar essa palavra para aquele que trouxe a maior glória desta noite. Te prepares para viver a vida
vida abundante de Deus, e aonde você passar, você vai compartilhar a glória de Deus, a glória de Deus. Então já aproveita e compartilha com alguém. Pega na mão de alguém e diga: recebe daquilo que eu tenho, recebe daquilo que eu tenho. Se tem alguém recebendo, reage. Se tem alguém recebendo, erga a mão, dá um grito, diga aleluia, celebra Jesus. Ele está compartilhando. E você acha que Jesus não está prestando atenção? Deus está vendo, é disso que eu estou precisando. É de homens assim que eu preciso. Porque se eu compartilhar o reino com esse homem, ele vai compartilhar o reino com outros. Se ele é capaz de compartilhar peixes que valem dinheiro, ele é capaz de compartilhar a minha ideia também. Que a ideia que eu trago é a ideia do reino. Mas de repente Jesus percebe que o Pedro, quando ele sai do mar, do lago da Galileia, ele se prostra diante de Jesus. Ele é o primeiro. E ele começa a dizer: se afasta de mim, não toque em mim, fique longe, eu sou pecador. Jesus olhou e disse: é de pessoas assim que eu preciso. Eu não preciso de quem esconde, eu não preciso de quem finge que não erra, eu não preciso de quem diz que não tem erro, eu não preciso de hipócritas. Eu quero uma equipe, e a minha equipe tem que ser com homens assim, que é rápido em reconhecer que erra, é rápido em reconhecer que peca. Eu preciso de homens assim para liderar. Eu preciso de homens assim para que leve o meu evangelho. Escuta, Jesus nunca contou com os hipócritas. Jesus nunca contou com essas pessoas que se acham as mais santas de todas. Não, Jesus sempre contou com homens que dizia, como Paulo, que Jesus morreu para salvar os pecadores, e dos tais ele se achava o principal. Jesus sempre contou com homens que dizia, como Paulo: miserável homem que sou. Mas como você é pregador? Mas como se você prega muito? Como se você fala hebraico? Como se você fala o grego, fala o latim, e você está pregando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Jesus não conta com santarrões. Jesus conta é com quem cai de joelhos e diz: eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso da tua graça, eu necessito da tua glória. Eu reconheço que eu pequei nessa quinta-feira e eu careço de uma graça maior. Eu reconheço que eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, o Senhor é. Se tem alguém me ouvindo, reage. Às vezes você perde porque não reconhece. Às vezes você perde porque você é igual a Adão. Quando Adão pecou, ele não reconheceu que ele tinha pecado. Ele reconheceu foi que Eva tinha pecado. E Eva também não reconheceu que ela tinha pecado. Ela reconheceu que a serpente tinha enganado ela. E você acha que Deus bebe dessa ideia? Não, Deus diz literalmente que ambos estão sendo amaldiçoados, porque tem que assumir a responsabilidade. Quando Jesus viu Pedro prostrado e reconhecendo que era pecador, eu imagino que Jesus só faltou dizer: ele só tem que levantar e andar comigo, porque eu vou usar esse homem, ele vai ser um pescador de homens. Eu vou usar esse homem de tal maneira que aonde a sombra dele passar vai ter milagre. Eu vou usar esse homem, ele vai pregar e vai ganhar milhares de almas. Te prepares para ser usado por Deus agora. Levante a tua mão e abre a tua boca por um minuto e glorifica. Reconhece que você peca, e Jesus diz: eu reconheço que o meu sangue te perdoa. Reconhece que você tem erros, e Jesus diz: eu reconheço que você tem erros, e libero a minha graça que muda a tua história. Eu libero a minha misericórdia. Quem consegue adorar por um minuto, faça isso agora. Vai adorando, vai adorando. Está vindo uma unção muito forte sobre a tua vida. Está vindo uma glória extraordinária sobre o teu ministério. É mentira do diabo que acabou. É mentira do diabo que não tem mais jeito. Quando você reconhece que você é pecador, você recebe uma promessa da parte de Deus. E que promessa é esta? Que os teus pecados serão perdoados, e Ele garante que o teu futuro será de glória. E de repente,
Naquele mesmo dia que o Pedro conhece Jesus. E eu paro agora. Sabe o que ele faz? Ele larga a rede. Ele larga o barco. Ele larga tudo. E segue Jesus. Jesus olhou e viu a velocidade de decisão que esse homem tinha. Como Jesus vai te usar? Se você não tem capacidade de obedecer. Como Jesus vai te usar se você não consegue compartilhar as coisas? E o maior interesse de Jesus não é em você, é em quem você vai alcançar. O maior interesse de Jesus é em fazer uma obra extraordinária através de você, por quem você ele já fez. Você ele já salvou, você ele já perdoou. Agora o interesse dele é usar você para através de você salvar mais alguém. Tem alguém me entendendo? Ele compartilha. E se você não compartilha, como que Jesus vai te usar? Percebe que o Pedro reconhece as próprias falhas. Como Jesus vai te usar se você só reconhece as falhas dos outros? Se você está igual a Isaías, ai do fulano, ai do Beltrano, ai do Beltrano, Deus só pode te usar quando você reconhece, diz ai de mim. Deus só pode te usar quando você reconhece, eu não estou em condições, Deus. Deus só pode te usar quando você vai pregar e sempre reconhece, me dá graça, me dá autoridade. Deus só pode usar quando você reconhece que não é você, embora você faça a sua parte, ainda assim não é merecedor de tal honra. Você reconhece que é Ele a fonte da sua provisão. Se alguém me ouve e me entende, que abre a boca e glorifique. Mas Ele é veloz. Às vezes o que te atrapalha é a falta de velocidade de decisão. Tem horas que eu fico pasmo, vendo pessoas que dizem, pastor, Deus já falou que tem um chamado para a minha vida. Aí eu pergunto, o que você está esperando? Nem eu sei. Para com essa lerdeza. Tira essa tartaruga de você em nome de Jesus. Para de admirar o jabuti em nome de Jesus. Arranca essa preguiça. Faça igual o Pedrão. O Pedrão disse, eu estou largando tudo hoje. Pedro, e as contas? Eu acerto, eu vou acertando. Me procure lá na minha casa. Mas eu estou largando tudo hoje. Eu encontrei a razão da minha vida. Eu encontrei o homem que vai mudar a minha história e a história do mundo. Eu abraçando hoje a minha maior oportunidade. Fica com a rede quem quiser, fica com o barco quem quiser. Eu estou largando tudo. Jesus, para onde tu vai? Jesus diz para ele talvez, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o Pedro, eu estou dentro, não tem problema. Jesus, qual é o teu destino? Jesus diz, olha, eu sou como o vento, eu sou enviado pelo Espírito. É o vento que sopra e me leva, é o vento que sopra e me conduz. No mínimo Pedro diz, coloca nesse vento também que eu estou. Me chama para esse negócio que eu vou. Eu estou decidindo hoje. Já passou da hora de você decidir a vitória. Já passou da hora de você decidir abraçar o teu chamado. E Deus te trouxe aqui para te dizer, coloque velocidade, decida rápido, porque o que eu tenho para a tua vida eu começo a fazer ainda hoje. Se você abraçar, recebe sabedoria de Deus agora. Está descendo sabedoria de Deus aqui agora. Deus está te dando velocidade agora. Eu estou vendo algumas pessoas adorando aqui. Eu estou vendo algumas pessoas glorificando aqui. E enquanto você está glorificando, o mundo espiritual está se movendo. Chegou a hora de abraçar o teu chamado evangelístico. Chegou a hora de abraçar o teu chamado empresarial. Chegou a hora de abraçar o teu chamado pastoral. Chegou a hora de você abraçar a visão que Deus te deu de ganhar almas. Chegou a hora de você abraçar o teu futuro. Ele está mais perto do que você imagina. Chegou a hora, e eu te dou uma boa notícia. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe a oportunidade ir embora. Se ela chegou hoje,